Seja bem-vindo a mais uma palestra virtual aqui do CRA-RJ, sempre trazendo temas importantes para o seu dia a dia profissional, o seu dia a dia do estudante, o dia a dia das empresas. Enfim, tenho certeza que esse tema de hoje tem a ver com todo mundo. Vamos falar aqui sobre a gestão emocional no ambiente de trabalho. E a nossa convidada é a Luciana Soares Chagas, que é mestre em psicanálise, saúde e sociedade, especialista em mídias e tecnologia da educação, especialista em recursos humanos, enfim, uma pessoa que vai trazer muita coisa interessante para a gente discutir, para a gente aprender e colocar em prática no nosso ambiente de trabalho. E o nosso anfitrião é o administrador Sandro Reis, que é membro da Comissão Especial de Logística, professor, gestor de compras, e eu tenho certeza que você já o conhece aqui das redes sociais do CRA-RJ, ou do LinkedIn, ou foi aluno. Enfim, o Sandro é uma pessoa muito conhecida, né? Então, sejam muito bem-vindos, Luciana, Sandro, para essa palestra. Estou doida para ouvi-los. Obrigada. Obrigado, Érica, mais uma vez. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário que você vai escutar, assistir essa palestra. É uma satisfação inenarrável poder mais uma vez estar aqui no Conselho, ainda que de modo virtual, e hoje para tratar um tema de suma importância, gestão emocional no ambiente de trabalho. E para dissecar com mais riqueza de detalhe esse tema, temos aqui hoje a professora Luciana Soares, né, uma expoente do tema, especialista, conhece o assunto com bastante profundidade. Eu tenho certeza que você, nos acompanhando até o final dessa palestra, vai receber um grande arcabouço de conhecimento a respeito do tema. Professora Luciana, seja muito bem-vinda ao Conselho. Eu passo a palavra para as suas considerações iniciais. Muito obrigada pela recepção, obrigada, professor Sandro, e o CRA particularmente pelo convite. É uma grande honra para mim estar com vocês hoje e quero realmente, como a Érica, né, trouxe, o Sandro realçou, poder contribuir dessa forma, né, o máximo que eu puder contribuir para que nós possamos realmente ter aí dicas e insumos do que é essa gestão emocional. Muito obrigada. Eu tenho certeza, o tema é palpitante. Quando a gente fala de gestão emocional, professora, eu já vou entrando na temática, porque eu estou até ansioso, né, para poder receber esses insumos, os quais a senhora acabou de comentar. Quando a gente fala de gestão emocional no ambiente de trabalho, isso se tornou uma competência distintiva, concorda? Hoje, muitas pessoas, eu tenho reparado isso na minha vivência profissional, muitas pessoas estão sendo demitidas muito mais pela falta de gestão do seu quociente emocional e menos do seu quociente intelectual. Por que isso tem acontecido, professora? Então, na realidade, Sandro, já era uma tendência, né? Esse estudo, né? Nós temos aí grandes estudiosos como o próprio Stephen Robbins, né? Que é um dos grandes, para mim, expoentes dessa temática e de todas as temáticas que perpassam pelos recursos humanos, e essa parte da inteligência emocional, do capital intelectual, começou a ser vamos dizer assim, convergir para dentro da liderança, né? Da parte gerencial e gestacional de um projeto, né? Que está ali realmente gestando e que será gerido. Com isso, o que vinha se observando? Né? Uma pessoa ou tinha muito capital intelectual, mas não tinha a inteligência emocional. Então, é muito importante que saibamos, que tenhamos conhecimento, é muito importante, mas é importante também que você saiba os pontos de equilíbrio, porque se eu esticar muito a corda do Sandro, até ficar da grossura de um fio de cabelo, vamos concordar que vai arrebentar. Então, eu tenho que ter esse ponto de cobrar, de delegar e puxar e deixar ele relaxar. Cobrar, delegar e deixar ele relaxar. Porque senão a pessoa explode, e explode literalmente. Porque quando você fala da gestão emocional, você está falando também de emoções e de sentimentos. Então, já vínhamos dentro deste cenário quando acontece a pandemia, que só faz o quê? Reforçar isso. Na realidade, a pandemia emergiu, transbordou. Então, tivemos um período pandêmico onde não parece, né, na realidade, mas
apesar de tudo que nós vivemos, nós ficamos um tanto trancados. E com esse ano nós podermos, vamos dizer assim, termos um pouco mais de movimento, está tudo emergindo. Você tem percebido, né, muitas notícias de depressão, até mesmo suicídio, né, e diversos fatores que causam justamente isso que você está trazendo, no que diz respeito à parte da gestão emocional. Ela precisa acontecer, né, dentro de cada realidade. Isso parte também, né, professora, de uma tomada de consciência para os profissionais. E aí eu já desdobro isso na gestão da carreira, né? Uma condição emocional mal gerida, por mais que você tenha a técnica, que você tenha competências intelectuais, que você seja uma pessoa determinada no sentido de dar musculatura a essas competências técnicas, se você negligencia o aspecto do emocional, você acaba não alavancando, né, professora? Com certeza. Sabe por quê? O que a empresa espera, né? A empresa tem o foco numa produtividade. É claro que num ganho financeiro, mas a empresa também espera que os seus funcionários eles estejam satisfeitos. Mas, Luciana, não dá para ser dessa forma porque vivemos este período, tá? Mas, então, por isso estamos trabalhando a gestão emocional dentro desse cerne, em buscar o equilíbrio. E aí, Luciana, você pode dar dicas para que quando eu esteja assim muito, né, down, né, para que eu possa trabalhar isso com as pessoas? Sim, claro que sim. Eu posso pegar e dizer para você que você pode fazer exercício físico, você pode, né, hoje na internet, né, a tecnologia, ela acabou nos trazendo isso, você pode fazer meditação, né, você pode, dentro do seu espaço, né, realmente pedir, conversar com a família, negociar, se você ainda estiver em home office, para que você fique 5, 10 minutos sozinho, ouvindo algo, fazer uma atividade que te dê prazer, fazer uma leitura, assistir um filme, a comédia mais boba que você... Mas, Luciana, mas eu estou dentro do período de trabalho. Tá, mas você almoça, mas você dorme. Então, todas essas coisas precisam ser vistas. A sua alimentação, né? Verificar também isso. Se você não está se alimentando à noite, não estou falando nem questão de dieta, de emagrecimento, não, tá? Estou falando de dieta no que diz respeito a cuidar da sua saúde. De noite, você se encher de café, Coca-Cola e chocolate. Nossa, você vai estar igual uma criança de 2 anos acordado. E isso não dá. E essa parte que o Sandro trouxe é muito interessante pelo seguinte, na hora, né, hoje em dia o RH, né, é um departamento de staff e ele tem aí várias dinâmicas e movimentos para fazer com que você realmente se revele, né? Porque não é que você vá com o intuito de não se revelar, mas você tem um determinado cuidado. Então, dentro dos nossos processos realmente de recrutamento e seleção, nós temos algumas perguntas e algumas atividades para que você se revele dentro desse cenário e onde nós possamos perceber se você está equilibrado emocionalmente. E aí eu te pergunto, você está preparado para ser pressionado? Você sabe trabalhar em equipe? Porque se tem uma coisa que precisa de uma gestão emocional top, é o trabalho em equipe. Ah, porque o meu colega não fez, porque fulano não fez. Gente, nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, assim, cada um no seu quadrado, né? Na minha casa não tá nada bem, eu não posso jogar em cima do Sandro, o Sandro jogar em cima de mim. Então, assim, o foco é no trabalho, né? Isso não significa que nesse dia eu vou estar um pouco mais introspecta, né? Um pouco mais calada, né? É um tanto difícil no meu caso, mas pode acontecer. Então, assim, realmente funciona dessa forma. Essa gestão, né, da sua emoção precisa começar com você. Eu tenho um exercício que eu gosto de falar para as pessoas e vou também falar para vocês. É o exercício do espelho, né? Todos os dias de manhã, né, quando você vai se arrumar para você se aprontar para o seu trabalho, e eu digo, gente, trabalho seja home office ou realmente
indo para o trabalho. É você se olhar no espelho e se admirar e dizer algo positivo para você. Bacana. Isso é muito bom. Para mim sempre funcionou, né? E eu tenho vários feedbacks de que realmente isso funciona, porque se você, quando você não se percebe, você não se vê. Ah, Luciana, você não está sendo redundante? Não, não estou. Porque quantas vezes, se você parar para pensar, você pegou a primeira roupa que tinha, as primeiras sapato, gravata, o terno, e você nem parou para olhar no espelho. Quando você olha no retrovisor do carro, olha no espelho, nossa, gente, que cara é essa? Triste. Não, comigo não vai rolar, entendeu? Pode até acontecer algo que foge, mas eu, né, realmente tenho essa coisa de pegar, olhar no espelho e falar, cara, tu tá bonita pra caramba hoje, você vai arrebentar, né? Então vamos lá, vamos que vamos. Então, isso é uma coisa do que você não fica expectando que o outro, né? Ficou esperando que Érica, Thaís, o Sandro, ou mais quem vai falar, ah, Luciana, você, nossa, como você tá bonita. Não, eu sei que eu tô bonita, eu sei que eu tô. Então, isso basta, né? Exato. Não é que basta, mas faz com que o meu equilíbrio, entendeu? Eu já esteja dentro de uma proposta de equilíbrio. Porque se eu ficar, né, aí me arrumo toda, vou esperar que todo mundo me diga que eu sou alecrim dourado, né? Então, só que e aí ninguém diz, e eu fico bad. Esse não pode ser o norteador da sua autoestima, né, professor? Exatamente, porque está ligado, né? Agora, eu queria aproveitar o ensejo de um comentário muito bem feito por você, e já queria lançar essa indagação, porque é algo que tem se tornado muito comum nas empresas, né? O que tem levado ao exaurimento emocional dentro das organizações? A gente sabe que as empresas precisam performar, as empresas objetivam o alcance de resultados, as empresas precisam sobreviver e pensar numa linha de futuro. Ok, tudo isso a gente pode considerar como componente de pressão. Mas como é que isso está sendo exacerbado ao ponto de desestabilizar as pessoas emocionalmente? Sandro, por incrível que pareça, né, sem generalizar, né, nós temos aí muitas empresas, né, algumas que têm esse pool de conhecimento e de medida, né, do trabalho, né, até porque o trabalho ele é algo constante, né, enquanto nós vivermos, né? No meu caso, no seu caso, acredito que no caso da Érica e da Thaís, a gente não tem, já tem um plano para minha aposentadoria. Não, o plano para minha aposentadoria é continuar trabalhando, porque eu amo trabalhar. Até pela cabeça, né? Nem por dinheiro. Né? Exatamente, entendeu? Então, o que acontece? Nós vivemos uma cultura, volto a colocar esse entre aspas, sem generalizar, uma cultura de modismo. Então, hoje, vamos dizer, o CRA lança uma grande campanha de inovação e criatividade. Todas as empresas de administração que não estão planejadas, muito na parte de estrutura de maquinário, estrutura financeira, estrutura de funcionário, quer fazer a mesma coisa que o CRA faz, com 50% menos, tá? E aí o que acontece? Vai em cima do colaborador, a partir de amanhã, né? Todos dentro daquele mesmo modelo. A gente, né, uma empresa, uma empresa contemporânea, uma empresa de vanguarda, de que forma que ela trabalha? Ela trabalha realmente dentro da atualidade, né? Então nós temos aí é claro, toda uma parte de seriedade de conteúdo, de contexto de movimento e de um tanto de liberdade. Hoje a gente goza dessa liberdade quando você, claro, que você prova o seu conhecimento, a empresa percebe que você realmente está apropriado disso e aí ela te ouve, né? É uma empresa que ouve. Agora, quando a empresa ela tem esse cenário, ela ainda não está pronta, ela ainda não está dentro desse contexto de estar completamente pronta para iniciar um projeto e ela começa a projetar ou a performar, como você disse, que aí eu vou tomar a liberdade de colocar uma palavra antes, tentar performar é um velho ditado que nós conhecemos, que é o quê?
pegar um pano novo para remendar, pegar um pano velho para remendar com um pano novo. Vai arrebentar. O funcionário ele não vai suportar. Por quê? Porque a carga dele vai aumentar. Por quê? Eu quero que a minha empresa esteja igualzinho o CRA. Tá? Mas eu olho para o meu entorno, está faltando ar-condicionado, o meu pagamento está atrasado, o computador não chegou e a pessoa está cobrando. Então, o que acontece? O exaurimento ele se torna físico e ele se torna emocional e ele se torna também psicológico. E, professora, eu já tive uma experiência profissional muito interessante, né? Quando a gente fala de resultado, obviamente, esse é o objetivo central de todas as organizações empresariais. Nenhuma empresa se sustenta se ela não produz resultado. Ela acaba sendo ultrapassada pelos seus players. E aí perde competitividade e acaba deixando de existir. E essa situação interessante que eu gostaria de colocar, ela se tornou, inclusive, para mim, um grande paradoxo. Que, como gestor, eu precisei me esforçar para poder entender aquele fenômeno. Uma determinada área apresentou um excelente desempenho, mas um desempenho assim muito acima da média e acima, inclusive, das metas traçadas pela própria organização, ou seja, ela suplantou exponencialmente. Ótimo. Agora, paradoxalmente, na pesquisa de clima organizacional, aquele mesmo departamento que entregou uma performance muito acima da média apresentou uma qualidade de clima organizacional muito baixa. Como é que você explica isso, professora? Resultado a mesma equipe, hein? Sim, resultado excelente, e aí quando você vai ver a congruência, a cumplicidade entre eles, parece que não está funcionando, porque o resultado da pesquisa de clima foi vexatório. Então, foi exatamente isso que eu te disse agora. Houve uma cobrança, né? Não sei de que nível, né? Então, assim, precisamos bater essa meta porque é importante. E, assim como a empresa, nós também queremos o quê? Trabalhamos para poder ter os nossos proventos. Todos nós temos contas para pagar. A empresa tem contas para pagar, nós temos, né? O dinheiro, você pode perceber, ele passa pela nossa conta. Ele faz um pit stop daqueles mesmos segundos do Fórmula 1 e some, né? É exatamente assim. Adorei a analogia. Mas ele faz um pit stop na nossa conta e vai, tá? Vai e ainda damos graças a Deus que pagamos as nossas contas. Ponto. Mas aí o que acontece? A gente manda brasa, né? Faz lá, porque há uma cobrança, há um planejamento, há um prazo. Então, o que acontece? Eu vou e dou tudo de mim, né? Para que aquele projeto ele realmente se fixe, né? E aquilo que você falou, eu sigo cega naquele. O grupo ele seguiu de uma forma cega, completamente cega. Eu quero dizer cega como um cego que tateia no escuro. É esse o plano, é isso que vai fazer com que nós vençamos, que a gente bata a meta, então vamos lá. Só que o que acontece? Uma vez entregue, que vai fazer a pesquisa de clima, que você respira, né? E aí você percebe o quanto que você se entregou para aquele projeto e talvez não tenha tido o feedback que você gostaria. Por isso que eu te digo que hoje, né? Hoje, entre aspas, né? Porque, né, apesar de eu ser ainda muito mocinha, mas eu só crio expectativa, eu não crio mais. Eu sempre digo, eu crio galinha, pato, coelhinho da Índia, qualquer coisa, menos expectativa. Porque quando eu não crio expectativa, eu não passo por isso. Entendeu? Então, o que acontece? Mas também tem os dois lados, tá, Sandro? Também tem o discurso do líder. O discurso do líder causa isso, tá? E aí isso eu posso dizer de cadeira, tá? E aí sem generalizar, para todos. O líder ele precisa ter um discurso transparente, né? Muito, muito transparente. Gente, essa meta é muito importante para a empresa. Eu conto com vocês porque realmente eu preciso contar com vocês, porque não vai ter nenhum plus financeiro.
mas é a manutenção da nossa empregabilidade. Então, a gente, quando equipe, vamos mandar brasa. Quando eu puder, se eu puder, eu vou verificar alguma coisa, mas não pensem que vai ter plus. O que eu conto é realmente com a parceria de vocês, com comprometimento, com compromisso, e no final, sei lá, se der para poder rolar, a gente fazer um rap aqui entre a gente mesmo, uma Coca-Cola com cachorro-quente, alguma coisa, é o que eu vou poder proporcionar. E tem aquele líder que, nossa, pode ser que gere isso. Então, quando você coloca pode ser que gere isso, esse que aí entra na parte da expectativa. Nossa, será que nós vamos ter mais 10%, mais 20%? E, enfim, a gente vai ter PL, vai ter um 14º, e aí, quando não tem nada, acaba fazendo isso. O desempenho, ele se torna master, em compensação na pesquisa de clima, né? A pesquisa de clima retrata justamente esse comportamento que pode ter acontecido. Não posso afirmar, né? Porque seria leviano da minha parte, mas o que denota, até porque eu já tive, né, outros relatos como muito próximos ao seu. E logo depois eu comecei a estudar isso com profissionais de recursos humanos, né? Hoje chamar a parte humana de recursos chega a ser leviano e pejorativo. Sim. Mas profissionais que fazem gestão de pessoas, né? Sim. E entenderam o seguinte, olha, isso foi inclusive cerne de debate. O que aconteceu ali é que havia uma gestão de grupo, não de equipe, né? Se a equipe, todos trabalham em prol de um objetivo, onde, uma vez atingido esse objetivo, é cascateado o benefício para todo mundo, produzindo um sentimento de satisfação entre todos. Nesse caso, não. Existia um pragmatismo, aí foi pelo que você acabou de comentar, ou seja, precisamos manter o nosso emprego. Então, eu vou ser comprometido, não vou ser engajado. Sim. Então, entregamos a meta, porém, a ambiência onde nós estamos inseridos não é uma ambiência de equipe, é uma ambiência de grupo, onde cada um, né, oferece o seu melhor, porque profissionais porque são compromissados com o seu ofício, mas não necessariamente capaz de reconfigurar aquela atmosfera de modo que as pessoas se relacionem, né, harmoniosamente. Infelizmente, isso acontece, né? E ficou comprovado nesse caso de que, olha, a empresa o departamento pode atingir um desempenho excepcional, porém, não necessariamente a qualidade do clima organizacional daquele departamento vai ser benéfica. E aí, qual é a consequência disso quando eu tenho essa assimetria? Não sei se você vai concordar comigo. Você vai ter um alto nível de rotatividade. Você não vai ter uma equipe coesa, consistente no curso do tempo, né? Ao longo do tempo. Concorda não com isso? Com certeza. E você sabe por quê? Você mesmo disse a palavra-chave. Compromisso é uma coisa que as pessoas confundem, e aí eu quero ter a possibilidade, né, de, pelo menos assim, não é esclarecer, né, não estou aqui como a dona de todo saber, mas para que a gente consiga, né, ter realmente esses dois pareceres. Ser comprometido é uma coisa e engajado é outra, como o Sandro falou agora. Uma coisa é quando eu me comprometo, né? Como hoje, né? Para além de me comprometer, eu estou engajada. Porque o que acontece? Eu me comprometi com o Sandro, não me comprometi, o Sandro pegou, me fez o convite, CRA me fez o convite através do Sandro, junto com a Érica e com a Thaís, e o que acontece? Eu venho, né, e faço a minha entrevista, a minha palestra junto com o Sandro, e uma coisa extremamente didática, acadêmica, conforme tem que ser, mas você não consegue perceber o quanto da Luciana está aqui dentro. E eu tenho certeza que você está percebendo. Por quê? Porque, para além de estar comprometida, eu estou engajada. Por quê? Porque o CRA me permite um sentimento de pertença. E é isso que você precisa desenvolver na sua equipe. Eu me sinto, nesse momento, pertencendo, né, ao CRA. Excelente. E esse sentimento de pertencimento faz com que eu me movimente dessa forma e possa falar de uma forma livre, né? Não menos acadêmica, ética, profissional, muito pelo contrário, né? Me deixa muito mais confortável para falar,
para trazer os exemplos, assim como o Sandro também trouxe o exemplo dele, de diversos cenários e diversas realidades dos quais nós passamos na empresa. Então, ser comprometida, lembra, é algo que é estático, pontual. Ser engajado é pertencer, ter esse sentimento de pertencimento. Então, quando a empresa permite que eu me sinta pertencer, né? Ainda que seja nesse momento, Luciana, mas não é um momento pontual? É um momento pontual, mas nesse momento pontual, eu sou CRA. É a Luciana Soares Chagas que deu a entrevista para o CRA, não estou dando para nenhuma outra empresa. Perfeito. Não estou falando. Então, esse sentimento de pertença hoje, ele é real. Então, é essa a diferença, Sandro. E foi muito bom você ter elucidado e clarificado isso, Luciana, porque as pessoas ainda pensam que é sinônimo. Né? Existe uma diferença tênue e uma coisa até complementa a outra, porém a diferença existe. Sim, verdade? Exatamente. Você explicou que eu estou aqui, eu me comprometi, vi com você, aqui estou. Mas se você não está de coração, não estando de coração, você não está engajado. Porque aí o que acontece? Fica um jogo de pergunta e resposta, né? Você pergunta, sim, tarará, tarará. Sabe? Então, precisa-se haver uma relação, né? Então, quando há essa relação, né? E eu gosto muito dessa palavra realmente para poder ficar muito fixado. O sentimento tem que ser, eu tenho que me sentir pertencendo. E você precisa, quando líder, fazer com que sua equipe se sinta pertencer. Mas isso tem que ser algo real, como eu estou aqui agora, real. Perfeito. Professora Luciana, eu quero fazer agora um comentário revestido de indagação da seguinte forma. A gente fala em inteligência emocional, sabemos que isso precisa ser desenvolvido para que tenhamos uma melhor gestão dos nossos próprios impulsos. Porém, quando, muitas vezes dentro das organizações, quando nos sentimos pressionados, quando nos sentimos veementemente cobrados, em muitas oportunidades nós não temos esse lastro, né? Eu diria esse colchão para poder amortizar as pressões oriundas, né, do nosso ambiente de trabalho, né, do nosso ofício. E aí eu queria te pedir uma dica, até para que você possa transmitir, né, disseminar isso para todos, não só apenas para mim, mas para todos que estão nos assistindo. Assim, qual é o pulo do gato, né? Qual é a recomendação que a professora Luciana tem para alguém que já tomou consciência de que tem impulsos perniciosos, e quando eu falo impulsos perniciosos, é aquela coisa que eu falo, porém não deveria falar. Né? É o pensamento que vem logo para mim do verbo e eu não consigo refrear. Né? E não refreando, aquilo vai ter um impacto negativo para mim. Como é que eu desenvolvo esse freio, esse quebra-mola para evitar danos para a minha própria imagem? Então, vou falar tanto do local de líder quanto do local de liderado. Excelente. Porque nós somos pessoas oscilam, pessoas, volto, né? A inteligência ela é emocional, a gestão ela é emocional, né? E hoje nós temos cada vez mais certeza disso diante de tudo que nós, né, estamos vivendo. Então, o que acontece? Quando você tem justamente essa realidade na sua frente, né? Vou contar algo para poder aumentar esse cenário. Já saí de casa com a jiripoca piando. Peguei um engarrafamento santo. E aí chego no trabalho, tem assim uma dúzia de pepinos de um lado, 3 dúzias de abacaxi do outro. Haja emocional, né? Haja equilíbrio, porque é justamente na ponte, Sandro, onde vai fazer, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Attraversiamo, que é uma palavra italiana, né? De você utilizar a sua inteligência emocional para gerir conflito, e é conflito seu e conflito da empresa. Importantíssimo que você falou. Né? O conflito, às vezes, emana de nós mesmos. Exatamente. E aí somatiza em função do ambiente onde você está inserido, não é isso? Porque é uma ponte, né? Você, saiu, né? A jiripoca pior, pegou o engarrafamento, chegar na empresa, vai ser o céu, porque aí, né, vou tomar um café, né, vou ver os relatórios e vou só projetar, performar, delegar, e aí chega lá,
não, stop. Está tudo, ó, queimou tudo, os computadores, o chefe está assim, está assado, pererê, parará. Está um verdadeiro inferno. O que você tem vontade de fazer? De buscar o primeiro buraco que tem e sumir. É verdade. E essa é a sua primeira ação. Só que aí você tem N situações que eu sempre eu gosto de trabalhar isso de todas as formas, porque existe o pré. Quando você faz uma venda, você tem o pré-venda. Quando você faz a compra, você faz uma pré-visão, né? Você vai verificar, vai orçar em vários lugares. Quando você vai se casar, você tem o pré-nupcial, e assim a gente tem o pré. Por isso que eu falei da história, né, que eu uso, né, da dinâmica do espelho. Se você não usa a dinâmica do espelho, vai realmente dar ruim num primeiro momento. É como o Sandro falou. Isso vai acontecer. Você vai acabar falando, né, muitas vezes coisa que não deveria, né? E só que você tem a possibilidade hoje né? Você já sabe que você fez. Então, é uma grande oportunidade para não fazer mais, né? Nunca mais. Não? Porque o que acontece? Nós precisamos colocar alguns pontos bem claros na nossa vida, né? Qual é a importância do meu trabalho na minha realidade hoje? Ele paga todas as minhas contas, ele é a manutenção da minha empregabilidade, ele me dá visibilidade no mercado e me coloca dentro de um cenário onde pode abrir outras portas para mim também, e até para a minha própria empresa, uma vez que a minha empresa me valoriza. Ponto. Então, não dá. Cara, tem que respirar. Porque o que acontece? Essa somatização, Sandro, é que ela precisa ser quebrada. E a gente, quando ser humano, precisa aprender isso. E aí eu vou voltar, tá? Sendo repetitiva, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. A jeripoca piou em casa? Tá, então olha só. Mais tarde a gente conversa, porque agora não vai dar para conversar. Então, não vai no carro, né, mastigando aquilo. Bota uma música legal, um flashback, um pagode, o que você achar. Uma música clássica, um mundo bita, algo que você goste. Dane-se que o outro está ouvindo, que você já começa a dar uma amortecida. Verdade. Entendeu? Está engarrafado, não fica, né, chamando por todos os anjos e santos, porque eles não vão descer na terra para resolver. Nós temos um problema real, né, desse planejamento dos engenheiros de trânsito que a gente não entende. Pelo menos, eu penso muitas vezes assim, eu acho que eles nunca vão passar por esse lugar, e por isso eles projetaram dessa forma. Não sei, me perdoem se não é isso. Então, o que acontece? É um julgamento de valor, mas quando nós estamos com as nossas emoções afloradas, a gente acaba pensando dessa forma. Exatamente. Né? Então, tá, olha só, tá engarrafado, assume. Está engarrafado, não tem aquela coisa, assume que dói menos, porque, gente, nós já temos muitas dores. Então, olha só, está engarrafado, quer saber? Estou ouvindo a música, vou mudar para outra música, vou aproveitar, já vou adiantar alguma coisa, e aí, assim, adiantar alguma coisa, aí você tem que pensar duas vezes, vou adiantar e já vou saber do pepino antes de chegar, às vezes vale a pena. Ou então dar um passo atrás, né? Isso. E sair do foco do problema. Ainda que você tenha que se resolver depois. Mas é aquele momento de você, sabe, dar uma respirada, foi o que você falou. Exatamente. Respirar, organizar as ideias, porque quando você está muito emocionalmente, é um grande erro que pode causar danos assim fortíssimos, né, na nossa reputação. É que quando a gente está muito envolvido emocionalmente, se eu estiver errado, você me concorda. Você me corrige. Você acaba tomando decisões e falando aquilo que não deveria, e logo na sequência se arrepende, né, professor? Porque... Mas aí já foi. E aí, o que acontece? Quando são decisões que aí falou, né, magoa, e aí realmente depois precisa se retratar, né? E quando são decisões, porque você tem que ter o seguinte cuidado, muitas vezes são decisões que você vai fazer com que a empresa perca um grande negócio. Verdade. Então, o que acontece? Luciana, como que eu evito isso? Quem vai de carro ou quem vai de transporte público, seja como for, né? Eu sempre recomendo, sai um pouco mais cedo de casa,
até para poder evitar chegar mais tarde, evitar qualquer tipo de comentário. E aí, uma energia negativa também. Exatamente. Né? E aí anda um pouquinho antes de subir, né? Se é no térreo, tudo bem, anda no entorno, anda lá atrás, dá uma respirada, olha para uma. Você não vai comprar nada, mas olha para uma loja, vai lá na banca de jornal. Eu sei que tem um monte de notícia triste que não é legal, mas pelo menos, mas procura uma notícia que seja interessante, né? Para poder você toma uma água, né? Compra uma garrafinha d'água, bate papo com o camelô, né? Com o cara que está vendendo lá o maracujá com alguma coisa, bate um papo com ele, porque, gente, eles são pessoas que trazem, assim, insumos para a nossa vida importantíssimos. Às vezes, quando você chega lá em cima, você pegou uma história tão bacana com ele, que vai ser isso que vai trazer leveza para o seu dia. Alguém está estressado, você fala, pô, cara, olha só, o cara vende isso e aquilo outro, tem uma vida assim assada, e nós temos uma outra estrutura, então você, né, também sai, né, o Sandro colocou isso muito bem, sai daquele seu roteiro que muitas vezes nós nos colocamos, tá, gente? Vou utilizar uma palavra que é um pouco forte, mas é isso. Dentro de muitas vezes a gente robotiza a nossa rotina e ela não precisa ser robotizada, né? Então, o que acontece? Selecionar hoje, eu não vou conversar com esse, não vou conversar com aquele ali. Eu cheguei um pouco mais cedo, então, quando você sobe, ainda que você olhe, está tudo caos, gente, calma. Vão fazer fila, um de cada vez, que eu vou atender todos, para saber de tudo. Mas tem que ser um de cada vez, porque com todos juntos eu não vou conseguir. O que vocês consideram? E aí, olha só, é a hora de você ser um líder, né, altamente humanista e daquele que é solucionador. Nada de dar respostas. O que vocês, entre vocês, consideram que é o mais importante para que eu veja para resolver? Isso é importantíssimo que você está falando. Nós não somos babá deles, tá? E vocês entendam que os seus chefes não são babás de vocês. Então, assim, vai levar um problema, já leva uma sugestão minimamente do que pode ser feito. Perfeito, perfeito. Isso isso minimiza os impactos, exatamente, isso minimiza os impactos, né? Porque a pessoa vem tipo assim, o Sandro é o chefe, eu venho com o blocão todo, tá aqui, toma que o filho é seu. Não, se nós somos uma empresa e somos uma equipe, lembre-se, nós estamos divididos hierarquicamente porque é necessário. Não, mas você não acha a hierarquia um saco? Não acho a hierarquia um saco. A hierarquia ela é necessária, né? Seja vertical, seja horizontal, ela é necessária. A máquina precisa funcionar. Então, nós precisamos ter a quem nos reportar e alguém precisa se reportar a gente para que tudo funcione. Entendeu? Você quer estar dentro de um escopo de ser diretor, então estude, trabalhe e vá ser diretor. Não fique lá sentado como administrativo. Mas é muito fácil para Sandra, ele é diretor, mas é muito fácil para a Érica, porque ela é diretora. Não foi muito fácil para ela, não foi muito fácil para ele, tenho certeza absoluta, não foi muito fácil para mim. A gente precisa, né, também ter essa noção de objetivo e foco, né? A inteligência emocional ela está aí para isso, por isso que é necessário equilíbrio, porque quem tem equilíbrio tem planejamento, tem objetivo, e quando você objetiva, você se planeja, né? E aí, Luciana, mas isso não é sonho? Gente, olha só se concretiza algo a partir de um sonho. Verdade. Então, você sonha, e aí você planeja, e aí vai atrás do seu objetivo e você concretiza. Fazer acontecer, né? Exatamente, entendeu? E isso não é lenda, tá? Eu sou uma prova viva disso. Você falou uma coisa muito legal, muito importante de ser pensada e, sobretudo, refletida. Veja, às vezes a atmosfera ela concorre para nos tirar do nosso prumo emocional. Aí você até citou... fez a analogia, né, do trânsito, realmente. Sim. Você pega o trânsito, aquilo vai te esgotando, aquilo vai tirando você da sua estabilidade emocional, você já chega na sua empresa descompensada e chega lá, quando você pensa que vai arrefecer, vem aquele caminhão de problemas, você tendo que, sabe, equilibrar todos os pratinhos da sua dinâmica emocional para poder responder sem se comprometer. E o grande barato nisso, né, é quando você consegue doutrinar o teu cérebro de modo a saber dizer não para aquilo que você pensou em falar.
né, para não, como eu falei, para não arranhar a tua imagem, para não criar inimizades. Hoje, dentro das organizações, você vai concordar comigo, é muito mais relacional, né? Por isso a questão da habilidade política. Eu gostaria que você elucidasse isso, professora, que muitas vezes as pessoas entendem política como algo pejorativo. Faz logo um link com o que está acontecendo aí fora. Sim. Não é bem isso. A gente precisa entender o conceito de política e o quão isso é necessário dentro das organizações para poder viabilizar, né, o nosso trabalho, viabilizar o fruto que a gente pretende entregar e tem condição de entregar. Porque se você é um excelente técnico, muito competente naquilo que você propõe a fazer, mas não tem essa habilidade política, por quê? Porque o teu temperamento, a sua inteligência emocional não está desenvolvida, você acaba se auto-cerceando de oportunidade. Não é verdade, professor? Com certeza. E eu vou tomar a liberdade de dar um exemplo para vocês muito pueril e muito pessoal. Por favor. Meu filho sempre tem o hábito, né? Não só o hábito, a certeza, né? Se você conversar com ele, ele vai dizer para você: a minha mãe nunca me disse não. Porque o que acontece? A vida, o entorno, o nosso entorno, ele é muito cheio de não, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então, quando ele era pequeno, muitas vezes ele me pedia algumas coisas dos quais eu não podia dar ou fazer. Então, vou dar um exemplo clássico, né? Durante a semana, criança, né? Vamos ao McDonald's, né? A propaganda está ali para consumo. É o papel da propaganda fazer a propaganda, fazer o marketing dela. Só que o que acontece? Não tinha como isso acontecer, né? Vamos tomar um milkshake, mamãe, né? Então, não tinha como isso acontecer. Então, o que eu respondia para ele? Eu vou pensar. E aí, né, eu elaborava de que forma que eu ia dizer esse não para ele, né, para que ele pudesse, para que ele não se sentisse, né, com sentimento de menos-valia diante daquele cenário, e muito pelo contrário, quando a coisa acontece, ele se sentisse top. Então, eu voltava e conversava com ele, falava assim, bom, no caso do milkshake, que tal hoje, só hoje, a gente comprar aqui na vizinha do lado, bater com leite, fazer o nosso milkshake mesmo, e vamos fritar o hambúrguer em casa, sabe por quê? No domingo, eu vou trabalhar, fazer um freela, e aí a gente vai ter um dinheiro bacana, então aí nós vamos lá no McDonald's mesmo, sentar, aí você pode escolher o sanduíche que você quiser, o milkshake que você quiser. Nossa, adorei a ideia. Então, transforma isso para você, para dentro da sua empresa, né? Lembra só que mas você pode ter recebido um não em casa, independente de quem foi, um não no trânsito, mas lembre, né? Olha a gestão humanizadora, né? Que o seu funcionário, o seu colaborador, ele também pode ter recebido diversos nãos. Então, você tem que dar um não para ele, possivelmente, sim, por inúmeros motivos, porque muitas vezes o que se pede não está ao seu alcance por N situações de dentro da empresa. Mas vamos ver de que forma que você pode pegar e dizer esse não. Uma coisa é o Sandro falar alguma coisa comigo, eu nem olhar para a cara dele, ele está em pé aqui perto da minha mesa, eu estou digitando, continuo. Não, Sandro, não pode. Não sei de onde você tirou essa ideia, Sandro, não. Gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, a pessoa vira dali e senta e chora, né? Então, uma coisa o Sandro acabou de me pedir algo, aí eu penso, putz, grilo, eu podia para o Sandro me pedir isso, mas deixa eu pegar. Senta, Sandro. Então, né? Então, ele já sabe que não vai rolar, mas... O então já é a barreira, né? Já é o não. Exatamente. O então já é o gancho, né? Ou você pode utilizar uma outra palavra, né? Nesse momento, o que acontece? Nós estamos com déficit disso, né? Ou com déficit daquilo. E hoje realmente não dá para nós verificarmos isso, mas vamos pensar em outras possibilidades. Quando você trouxe isso para mim, você pensou em outras possibilidades? Né? Porque eu trouxe o exemplo da criança, e se você perguntar para a criança, gente, é melhor não perguntar, tá? Porque eles têm 50 mil ideias em 5 segundos. Né? Eles são bons na hora da gente projetar, de performar. Agora, o adulto, né?
nós já começamos, né, aquilo que eu falei, a gente vem ouvindo não de tantas pessoas e de todos os lados, que às vezes a gente acaba criando uma limitação em pensar. Então, é nosso papel, quando líder, né, quando gestor desse processo, quando gestor dessa equipe, estimular a autonomia e o protagonismo deles. Então, com isso, você faz o quê? Com que ele mesmo se torne um ser inteligente emocionalmente. Ele vai sair da sua mesa satisfeito. Luciana, mas isso não é uma forma de enganar meu funcionário? Não. Você não me ouviu dizer, eu não enganava meu filho. Eu não estava enganando ele. Eu só não queria fazê-lo sofrer naquele momento. Sim. Porque era desnecessário, ele não ia entender. Mas, Luciana, mas e o adulto? Da mesma forma. Gente, o adulto só é uma criança grande. Nada além. Eu só sou uma criança grande, vocês podem ter certeza absoluta. Eu sempre falo, não me prometa nada, porque se me prometer, está frito, porque eu sou pior que criança e eu vou cobrar. Então, o que acontece? É exatamente assim. O adulto, quando ele ouve um não, ele entra dentro de um desequilíbrio. Então, se você tem como conversar com ele, ele vai entender o seu não. Mas o que aconteceu? Eu parei para ouvi-lo, né? Sandro quis falar comigo, eu pedi para que ele sentasse, eu olhei para ele nos olhos e eu realmente o escutei. E aí olha só o engajamento, eu tenho sentimento de pertença, porque o meu chefe me ouve. Ah, mas como é que você sabe que ele te ouviu? Porque ele me olha nos olhos. Então, olhe nos olhos da pessoa e converse com a pessoa. Ela não é uma máquina. E quando você faz isso, você pode ter certeza, você também vai se sentir uma pessoa muito mais... não que nós não sejamos, tá, gente? Mas assim, mas muito mais humanizado e muito mais relaxada para poder lidar com as questões que você vai ter que depois voltar para o trânsito, voltar para casa, lembra? Todo mundo vai voltar para o trânsito, vai voltar para casa. E quando você chegar, uma vez que você conseguiu resolver bem um problema aqui, você começa, Sandro, a ter muito mais repertório, né, na hora da sua fala para poder lidar com essas questões. Só que isso, Sandro, isso é processual, isso é hábito. Você não é pegar... olha, amanhã vai ser o dia da gentileza. Não, gente. Gentileza é algo de dentro do nosso cenário. E tem que ter constância, né? Isso que você está dizendo. Né? Tem que ter constância. Isso é a constância que leva ao hábito, né? Isso, exatamente. Isso é um namoro, né? É conforme eu sempre, né? Eu, quando professora, eu sempre digo, isso é uma relação de amor, isso é um apaixonamento. Então, por isso ele tem que ser cotidiano. É verdade. Um ponto que você comentou aí no todo da sua fala, que me chamou a atenção também, eu acho que é válido a gente poder dissecar, desdobrar um pouquinho, até fazendo uma relação forte com o tema principal da palestra, é que eu percebo muitas vezes que profissionais, isso independe de idade, professora, nas empresas, têm dificuldade para absorver um não. E aí, o que acaba acontecendo dentro dessas mesmas empresas é o sentimento de infantilização sendo potencializado. Por quê? Isso vai muito da questão... Aí no trabalho de coach, a gente trabalha... É bem isso. Você vai lá na raiz da infância do cara, a educação que ele recebeu no clã familiar, e aí você passa a entender o porquê daquele comportamento infantil. Né? Hoje em dia, como você falou, não tem jeito. Invariavelmente, nós vamos receber alguns sims, ou seja, a concordância, a anuência, né, para aquilo que nós almejamos, propomos, mas inúmeras vezes eu vou receber não. Né? E como eu recebo esse não? Né? Eu recebo de modo a ficar tristezinho, né? De modo a gerar repugnância da minha liderança, de modo a fazer oposição àquele que me deu um não, porque isso é imaturidade. Por que isso acontece, professora? Por que muitos adultos, apesar da senioridade, né, de idade, não têm senioridade emocional? Justamente pelo que você falou, né? Traz realmente, né, na marca, e aí eu vou dar um salto, tá, gente? Eu vou sair do RH e vamos lá na psicanálise, né? Vamos visitar Freud. Né? Grande parte
né? Senão, Freud diz dentro de uma proposta de todo, né? Mas grande parte justamente desses nossos comportamentos, né? Que aí não é indivíduo, Freud trata como o sujeito, né? Então, grande parte, nós somos sempre seres desejantes, como diz a psicanálise, né? Eu desejo um carro novo, eu desejo um apartamento, eu desejo viajar. Então, nós somos sempre seres de desejo. E tem sempre um buraco, porque eu satisfiz aquele desejo, eu já parto para o outro desejo. Por isso que ele diz que nós somos sujeitos desejantes. E o que acontece? Eu desejo, né? Só que dentro do processo do desejo, ele pode acontecer ou não, conforme você bem disse. Só que você precisa perceber o seguinte, que muitas vezes acontece dentro desse cenário. Quando a pessoa, na infância, não teve essa estrutura, né, essa base em viver os seus próprios complexos, não soube lidar, não ouviu um não, seja da forma que foi, entendeu? Sendo um não de forma falada ou um não de forma velada, como eu dei o exemplo, né, ele se torna um adulto infantilizado. E o que é pior, Sandro? Normalmente, tá, gente? Não vou generalizar. Um adulto infantilizado é um adulto também que vitimiza, né? E aí, mantendo dentro da psicanálise, ele tem grandes tendências a comportamentos de assédio, de manipulação, né? Ele sendo, claro, o assediador e o manipulador. Então, é algo que dentro, e aí volto para o RH, né, lá dentro do processo de recrutamento e seleção, as dinâmicas hoje procuram, né, vislumbrar tudo isso. Há todo um escopo, um cenário para essa verificação. Luciana, isso é 100% seguro? Não, claro que não. Mas nós vamos tentar, de todo modo, né, buscar, né, conforme o Sandro mesmo realçou dentro da parte do coach, no site terapêutico, na mentoria, sempre trazer alguma fala para nós identificarmos como foi a infância daquela pessoa, para que a gente consiga identificar pontos mais para frente, para verificar se ela tem mais pontos que têm a ver com a empresa, com aquela vaga, com aquele cargo, ou não. Porque acontece justamente isso. E o que é pior, Sandro, e que muitas vezes a pessoa não percebe. Eu já participei da seguinte realidade. A pessoa queria muito, desejava muito aquela promoção, né? E foi sim para aquela pessoa, né? E o que recebeu o não ficou, né, extremamente arrasado, mas não teve essa coisa do tristinho, né? Não teve resmungação. Porque, gente, olha só, é o que o Sandro trouxe, nós somos adultos. Pelo amor de Deus, uma coisa que não se quer dentro da empresa é fofoca e murmuração, né? Aquilo que eu falei, você não é o alecrim dourado, não é a última coca do deserto. Então, assim, calma, entendeu? Calma. Que o que aconteceu? Esse que recebeu o sim, que era um ser desse, desejante, né, vitimizador, e acabou ali dentro de um processo de manipulação, conseguiu aquele cargo, e quando a pessoa consegue, lembra o que eu falei? Termina de desejar uma coisa e parte para outro desejo, não ficou 3 meses no cargo. Nossa, está nesse nível de rotatividade, né? Exatamente. Por quê? Porque não era um querer real. Então, e aí demonstra claramente a infantilidade. Quando eu quero algo real, eu não vou fazer algo, eu desejo, eu vou em busca, né? Não na base da manipulação. Eu vou lá e provo realmente que sou bom e acabou. Só que existia, né, uma realidade onde a manipulação, né, ganhou, entre aspas, naquele momento, que eu não considero ganho, é só para poder ilustrar, né? E aquele que tinha recebido, não, naquele momento, assumiu aquele cargo, está há 5 anos nesse cargo e já cresceu mais ainda nesse cargo. Nossa. Porque, exatamente, ele queria de verdade, ele estava pronto de verdade. Só que eu estava dentro, né, do sítio de observação, né? Eu fiz
as considerações, mas existia ali um ponto de interseção que era necessário que fosse feito pelos motivos dos quais eu não me envolvo, né? Então, né, num primeiro momento, e aí foi muito interessante, porque dentro da observação eu fiz justamente essa anotação. Não houve protesto do que recebeu, não. Durante esses 3 meses, ele continuou sendo da mesma forma, pontual, bem-humorado, alegre, né? Entrou em mais um curso, porque é o que ele falou, dentro de, né, tantas outras empresas ele pode pegar e almejar, porque ele tinha certeza, e eu também tinha certeza que ele estava pronto, mas, né, nós somos pessoas éticas, né? E a ética profissional, né, o Sandro me conhece, né, e o CRA também, a nossa ética profissional ela é completamente ética, né? Gente, tá? Não existe, eu sou mais ou menos ético, tá? Nem mais ou menos, isso não existe, tá? Você é ético ou você não é ético. Então, existe toda essa ética. Então, né, eu deixei que o barco corresse, mas, de verdade, eu não pensei que o sim fosse ser um sim tão rápido. Porque, e aí confirma, né, justamente a análise no que diz respeito à infantilidade, a ter sempre tudo, né? Mãe, eu quero, pai, eu quero, tudo é sim, 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 sim. Gente, de vez em quando é bom não. Às vezes até um não mesmo, aquele que te desestrutura, porque você se coloca em posição de refletir. Nossa, por que o Sandro me disse não? Sandro, eu quero saber por que você me disse não. E aí, gente, precisa maturidade, porque se você for me perguntar, eu vou te dizer, olha só, você precisa melhorar nisso, melhorar naquilo, melhorar nisso. Como você, entendeu? Tudo bem, você ousou, você foi lá, ótimo, entendeu? Até para poder você medir quais são os pontos, né? Me diz você. Você acha que você foi bem nisso? Você acha que foi bem naquilo? Então, faça uma autoanálise. Eu sempre, né? A gente sempre traz isso, né, Sandro? Autoavaliação, autoanálise, um feedback próprio, né? Verificar. Acabamos de fazer um trabalho, a gente realmente foi bom, né? Quando a gente faz mesmo algo que é muito bacana, termina, a gente faz yes, hoje eu mandei brasa e fechei com chave de ouro. Eu fui assim, 10 mil, não foi 10 não. A gente tem essa consciência, né? Exatamente, tem que ter essa consciência, entendeu? Então, é isso que você está falando, entendeu? Quando o funcionário ele tem essa infantilização, é algo que ele traz realmente lá de trás. E o que acontece? Como que o líder vai lidar com isso, né? Porque o líder precisa lidar com isso. O líder tem que sentar com ele para conversar com ele sobre esse comportamento, né? Se o líder achar que é necessário, a empresa tem um departamento de psicologia, eu acho super válido se ele não se incomodar de que o psicólogo participe, porque tem pessoas que são extremamente abertas e conscientes realmente do que, entendeu, do seu entorno. Mas, às vezes, uma boa conversa, né? E aí é a hora do líder ter aquela parte, se ele realmente confiar naquele... porque muitas vezes ele teve apenas um comportamento isolado, né? Isolado, exatamente, e não sempre. Então, se foi isolado, é sentar com ele e falar com ele, vamos, olha só, de líder para líder, porque eu sou líder aqui de dentro do processo, mas você é líder da sua vida e líder do seu trabalho, de líder para líder. Vamos lá, o que aconteceu? Isso aí. Agora, se é algo recorrente, é algo que sim, tem que ser verificado, até mesmo, gente, passível de demissão, tá? Até mesmo passível de demissão. Eu concordo com você, Luciana. O nível de pressão, de pragmatismo é tão grande nas organizações que esse tipo de comportamento ele é até acomodável. E quando eu digo acomodável, você tem um pouco mais de paciência para poder acomodar, né? Entendendo que, olha, todo mundo é passível de destempero, de ter um rompante, né? Ok, então a liderança se aproxima para tentar contornar, apontar os atos falhos, né? E dar essa visibilidade para aquele que empreendeu esses atos e sair dali daquela reunião, daquela conversa com um compromisso de mudança,
né? Porque não adianta nada eu virar para o Luciano, aconteceu isso, ok? Tá claro para você? O que eu estou te falando é baseado em fatos, né? Não são suposições minhas? Ah, sim, Sandro, perfeito, tá claro. Então, o que nós vamos fazer para mudar? Quando eu digo nós, é porque eu estou me comprometendo em te ajudar também. Sim. Mas o esforço de mudança tem que ser seu. E aí nada acontece, né? E aí gera recorrência, foi o que você falou, né? Não dá para perpetuar esse tipo de comportamento. Por quê? Porque senão eu acabo azedando o clima organizacional, prejudicando a produtividade coletiva. Não é verdade, professor? Muitas vezes você sabe disso, né? Tem algumas pessoas que me acham cruel com essa fala, mas é uma fala, não é só um discurso, tá, gente? Isso é de fato, quando observadora, dentro de um cenário, é claro que é como o Sandro disse, a partir realmente de fatos, de dados, né? Todos eles recolhidos, né? Que a tal famosa frase, né, que eu discordo, né, que uma laranja podre apodrece o cesto inteiro. Eu sempre falo, no meu cesto não apodrece, não, porque a laranja podre vai ser retirada. Não vai ficar no meu cesto, não vai. Não pode. A laranja podre vai ser demitida. Ou ela vai, entendeu? Passar por um período de reenxertamento, né? Para ela pegar e me dizer, não, eu não farei mais isso, eu agora vou levar o meu trabalho a sério, eu preciso do meu trabalho de verdade, né? Você está sendo dura comigo porque eu sou dura, né, nessa parte, mas é um dura, conforme o Sandro falou, uma dura engajada, uma dura porque eu quero que você suba comigo. Né? Então, eu vou sentar e vou conversar com você. Então, vou dizer para você, então vamos fazer um reenxertamento, vamos fazer aí uma experiência de 3 meses que eu quero ver como é que você vai se sair. Mas, assim, de boa, não dá para poder você continuar com esse comportamento, porque é o que o Sandro trouxe. Acaba desarmonizando a equipe. Então, eu não vou deixar a equipe totalmente desconfortável por conta do alecrim dourado. Não vou, entendeu? Então, ele eu já vou começar, mesmo com ele, dizendo que em 3 meses ele pode melhorar muito, eu já vou consultar o financeiro do RH para saber se há dinheiro para demiti-lo, tá, gente? Porque também não pode demitir se não tiver dinheiro. Mas já vou consultar para saber se tem dinheiro para demiti-lo, caso eu vá recomendá-lo de forma, né, dali a 3 meses para demissão. Então, eu espero sempre, de verdade, que a pessoa ela consiga entender qual é a proposta e fique. Porque, gente, emprego não é uma coisa, né? Tem muito emprego por aí, tá? Mas olha só, como é que você está dentro desse cenário? Perfeito. Você tocou num assunto interessante, né? Tratando a faceta emocional no viés de uma possível demissão. E, obviamente, que precisa, até para poder demitir, você tem que planejar o processo demissionário, né? Porque tem que ter verba para poder comportar. De repente, a empresa está no momento aviltante de caixa, não consegue fazer isso. E aí é interessante que, aí, trazendo isso para um contexto de possível demissão, ou melhor, de uma decisão de demissão já tomada, eu não consigo entender isso, né? Porque eu penso da seguinte forma: se você já tomou a decisão de demitir alguém, é porque você já não conta mais com aquele profissional, não é verdade? Aí você vai tomar as iniciativas paralelas para fazer a reposição da vaga e tudo mais, né? Mas aquele profissional que você decidiu demitir, você tem suas razões, né? Tem lá as evidências factuais para poder demitir. E aí, por que, professora, alguns líderes, né, no afã de eu não sei qual é a efetiva motivação, deixam, muitas vezes, uma laranja apodrecida cumprir o aviso prévio, sabendo dos danos que esse funcionário vai trazer enquanto ele permanecer na empresa? Por que não demitir logo, paga as verbas indenizatórias, uma vez que tem caixa para isso, e deixa o cara seguir a vida dele, reconstrói o clima, reconstrói o humor, né, e o sentimento de contentamento da equipe? Esse negócio de ficar levando, compra aviso prévio, parece até uma penalidade, né? Você querer ficar ali, como eu poderia dizer, né? Não, agora ele vai ter que ir até o fim. Só que, na verdade, o grande malefício está sendo gerado pela Exatamente. O que acontece? Aí eu tenho várias escutas. Primeiro,
tem empresas, né, que, como consta lá na parte de missão dos valores da empresa e até da estruturação, da forma do projeto que a empresa foi projetada, que é como se fosse do manual de conduta ou do manual de ética, que todos os funcionários demitidos têm que cumprir o aviso prévio, tá? Só que o que acontece? Aquilo que você acabou de dizer, se eu já tenho registro de fatos, né? Registro de dados, né? Fatos, dados, argumentos, todos prontos, né? E aí é a coisa, né, que também é um tanto cruel, e aí você tem que rever, né, o quanto que você é líder realmente, tá, gente? Porque tem muita gente que gosta de ter esse nome, né? Eu sou líder, eu sou gestor, mas na hora do processo decisório, que é esse que o Sandro está trazendo, né? Se afasta. Verdade. Eu não vou mexer com isso, não. O Sandro é meu diretor, eu vou chegar para o Sandro e vou falar: Sandro, olha só, João, né? Quero trazer para você, fez isso, isso e isso, tem aqui todos os feedbacks, todos os relatos, né? Não vem cumprindo isso e aquilo, já verifiquei com o financeiro, o valor da rescisão dele é esse, né? Não quero o cumprimento do aviso prévio, ainda que tenha no nosso manual, mas e por que não quero? Porque ele vem desequilibrando a equipe. Uma coisa assim, a mim, quando líder, ele não desequilibra, mas ele desequilibra a equipe. E o que acontece? A nossa empresa, a todo momento, ela está o quê? Aquilo que eu já falei, para a produtividade. E eu não quero que a equipe seja afetada na produtividade, porque eu quero sempre estar dentro de um processo de meta, com uma meta bacana. E eu não quero que uma única pessoa faça esse desequilíbrio. E até porque o valor do aviso prévio ele é pequeno, e dentro do que a equipe vai produzir, cobre muito bem esse valor. Então, é isso que você falou. O líder, muitas vezes, ele não estuda, entendeu? Esse discurso, esse repertório, para levar para a sua diretoria. Entendeu? Então, a empresa não já tem o seu processo normal, só que esse processo normal é o que você disse. Muitas vezes ele é um processo normal que ele pode ser bacana para umas pessoas, porque às vezes você demite alguns por motivos que às vezes assim, como se diz na gíria, por conversa de compadre, que a própria empresa autorizou, né, para que a pessoa fosse, né, demitida por N motivos, e não é uma pessoa que é daninha, mas é uma pessoa que é daninha, que está fazendo esse dano todo na equipe, não concordo. Eu acho que realmente essa demissão ela tem que ser imediata. Aconteceu, foi comunicado, né? A pessoa já arruma as coisas e naquele mesmo dia, ela não pega nem no trabalho naquele dia, né? Tem empresas ainda que deixam a pessoa trabalhar o dia inteiro para demitir no final do dia. Não. Demissão, para mim, a pessoa chegou de manhã, já vai direto para conversar, dali ela já se despede, se ela, né, tiver que se despedir de alguém ali na frente, e ela já né, já está dispensada. E pronto. Fato, né? Exatamente. Perfeito. Professora, o bate-papo está tão agradável, está tão muito bom, saboroso, né? Assim dizendo, até porque quando a gente fala de saúde emocional e as intercorrências que isso pode ter na nossa imagem, né, na nossa perspectiva de crescimento, de alavancagem de carreira, é mais do que imperioso trabalhar esse aspecto. Sim, na verdade, eu vejo muitos profissionais, e é sério mesmo, já tive funcionários, né, que ou eu precisei demitir, ou eles tomaram a decisão de sair da empresa porque não entenderam o quão de malefício a má gestão das suas emoções, o seu desequilíbrio, a sua descompensação emocional estava causando para ele. E aí você começa a entender o seguinte: poxa, qual é a dificuldade, né? Nós somos seres gregários, seres sociais, seres relacionais. E essa é uma competência hoje imprescindível, né? De importância de proporção maior do que a própria técnica, porque o técnico você treina, o emocional é você consigo mesmo. E aí eu não tomo consciência
e desenvolva um plano de ação para poder aperfeiçoar esse tipo de comportamento que está me trazendo mal, né? Que está me trazendo dificuldades de crescimento. Aí você olha para a carreira dessas pessoas, né? As pessoas olham assim e falam, poxa, teria potencial de ser um diretor, de ser um presidente da empresa. E por que não alavancou? Se o cara é tão inteligente, tão bem preparado. Aí você olha para a questão emocional, está ali uma série de debilidades, de fragilidades, que o cara muitas vezes tinha consciência. E aí eu vou entrar em outro aspecto. Tem consciência, mas tem orgulho, tem vaidade, né? E não tem a capacidade de dar um passo atrás para poder reconhecer e mudar. Professora, foi excelente, falei até demais agora no final. Isso me lembrou uma palestra sua, que tem aqui no nosso canal do YouTube, na nossa TV, em que você fala sobre trabalhar com pessoas tóxicas. Os diversos tipos de pessoas tóxicas no ambiente de trabalho. Você sabe que essa palestra tem uns 3 anos, mais ou menos, não é? Tem. Uns 3 anos. É uma das que mais recebem comentários aqui nas nossas redes. Não, eu imagino que sim. As pessoas identificam essas características. Exatamente. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer aqui. Porque tudo que vocês falaram, a gente identifica situações que a gente já viveu, que a gente já viu o colega vivendo, né? Como poderia ter agido, agiu certo, agiu errado. Eu acho que vai cair nesse mesmo, nesse ciclo de comentários. Que legal. Ótimo, que né? Bom. Eu acho muito interessante isso, que você se identifica mesmo com tudo que vocês falaram. É isso aí mesmo. E gere perguntas. É se identificar. Sim. Você começa com a teoria, é igual toda palestra, você vai lá discorrendo o tema, mas se você não consegue se visualizar no tema, aí fica enfadonho. Sim. Verdade. Quando a gente fala de alguma coisa, cara, não tem jeito, a gente está se relacionando aqui no CRA, nas nossas empresas, eu vou precisar me conectar com alguém. Aí como a Lu falou, eu sou alecrim dourado, eu fui criado no berço de ouro, então meu papai e minha mamãe nunca me disseram não. Cara, eu levo isso para o ambiente empresarial, aí vem a questão da infantilização que a gente comentou. Sim. Isso é péssimo, isso é extremamente nocivo. Precisa amadurecer, né? Olha, foi muito bom, hein? Foi excelente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Um prazer conhecê-la, Luciana. Igualmente, Érica. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada ao CRA, professor Sandro, você, Érica. E sempre que me convidarem, eu podendo, com certeza estarei com vocês. Foi um grande prazer. Obrigado, Érica, também. Mais uma vez, eu aproveito para agradecer a você pelo seu profissionalismo, pela sua solicitude e a forma como você conduz, né, esses eventos, que são eventos importantíssimos, trazer profissionais aqui para falar das suas experiências e como é que você pode contribuir com a administração. Agradeço também a Thaís, todo o pessoal de back-office, e contem sempre conosco. Forte abraço. Obrigada. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, quer saber mais sobre o mundo corporativo? Acesse as nossas mídias, acesse aqui o YouTube, a TV CRA RJ Play, com certeza vai ter muita coisa boa. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.